Vamos mergulhar aqui numa mudança que pode ser sísmica no cenário global. A gente está falando de um período entre 2025 e 2026 em que a OTAN, simplesmente a maior e mais poderosa aliança militar da história, pode encarar uma crise que redefine a própria ideia de segurança. Para a gente começar, aqui está uma pergunta bem provocadora. E se a OTAN, essa aliança que por 75 anos foi baseada em valores, em defesa mútua, de repente passasse a funcionar como uma empresa, onde a segurança é um serviço e os aliados são basicamente clientes? É exatamente essa a premissa que a gente vai explorar agora. Certo. Então, vamos a fundo nisso. O que essa análise descreve não é só uma mudança de política, não. É uma crise existencial de verdade. Estamos falando de um tremor nas fundações de uma organização que moldou a geopolítica do planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E no coração dessa crise toda tem um conceito novo, a geopolítica transnacional. A ideia aqui é bem direta e, de certa forma, até um pouco brutal. A segurança deixa de ser um compromisso e vira um produto. A proteção militar que os Estados Unidos oferecem passa a ser vista não como um bem comum, mas como um serviço premium, sabe? Cujo valor é medido pelo retorno financeiro e estratégico que ele gera para Washington. E para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa mudança, vale a pena a gente colocar lado a lado o modelo tradicional da OTAN com essa nova abordagem, muito mais mercantilista. A diferença é gritante e mexe com todos os pilares da aliança. Agora, o que é fascinante aqui é essa comparação direta. Pensa bem, no modelo clássico do século XX, o artigo 5º era sagrado. Um ataque ao membro é um ataque a todos. Ponto. Sem discussão. Já na geopolítica transacional, isso vira uma cláusula condicional. A proteção depende de quanto se paga. A aliança, que era uma comunidade de destino, vira um contrato de serviço. E aquela meta de gastos de 2%, que já era difícil de atingir, se transforma numa exigência obrigatória de 5%. É uma virada de chave completa. E essa nova doutrina não ficou só no papel, não. Ela se tornou uma crise geopolítica de altíssima tensão, onde o preço da proteção foi colocado na mesa de forma bem explícita. O estopim foi uma operação militar americana no Oriente Médio, a tal Operação Fúria Épica. Washington não só agiu, mas exigiu que seus aliados europeus participassem diretamente e, claro, pagassem uma parte da conta. A Europa viu isso como uma guerra de escolha e se recusou. Para a Casa Branca, isso não foi uma simples divergência estratégica. Foi uma quebra de contrato. E essa citação, atribuída a Donald Trump, resume a nova lógica com uma clareza impressionante. A proteção é para amigos que agem como amigos, não para clientes que se recusam a pagar a conta. A linguagem não é de diplomacia, é de negócios. A mensagem é clara, a solidariedade tem um preço, e a fatura chegou. E aí, depois dessa crise diplomática toda, veio o ultimato. Um número que se tornou a nova moeda da segurança na Europa. 5%. Esse número foi oficializado na cúpula de Haia. A proteção americana passou a ter uma cláusula bem específica. Cada membro da OTAN teria que se comprometer a gastar de forma obrigatória 5% do seu produto interno bruto em defesa. Não era mais uma meta, era uma exigência contratual para continuar debaixo do guarda-chuva de segurança americano. Tá, mas o que isso significa na prática? Olhando aqui para os números, a gente vê o tamanho do salto. Para países como a Alemanha, que em 2023 gastava 1,57%, ou a França com 1,90%, chegar a 5% é uma verdadeira revolução fiscal. O desafio para a Alemanha, por exemplo, é que isso mexe com a estrutura do seu famoso estado de bem-estar social, que é um pilar da identidade do país desde o pós-guerra. E as consequências disso vão muito além. Para atingir essa meta, os orçamentos europeus teriam que ser completamente redesenhados. A gente está falando de cortes pesados em áreas como transição energética, saúde, infraestrutura, é aquela escolha clássica de canhões ou manteiga. E tem mais, uma pressão implícita para que boa parte desse dinheiro fosse gasto em armamento americano, o que acaba transformando a segurança num grande negócio. Bom, diante desse cenário, com um aliado de décadas se tornando tão imprevisível, a Europa foi forçada a reagir. Começou uma corrida quase desesperada por autossuficiência. Aquele velho conceito de autonomia estratégica, que antes era quase um debate acadêmico, de repente virou uma necessidade urgente, e ele ganhou um nome concreto: o Pilar Europeu. O Pilar Europeu, uma estrutura de defesa pensada para funcionar com ou sem os Estados Unidos. E essa nova configuração já tem líderes bem claros. Uma aliança pragmática entre França e Polônia toma a dianteira. A França dá um passo histórico, sugerindo estender sua dissuasão nuclear para proteger parceiros europeus.
Enquanto isso, a Polônia, com o maior exército terrestre da União Europeia, vira um novo centro de gravidade militar no continente e já começa a buscar parcerias estratégicas até com a Coreia do Sul. Só que, claro, a ambição é uma coisa e a realidade é outra. E os desafios para isso acontecer são gigantescos. Com a possível retirada americana, fica um vácuo de dinheiro e liderança na Ucrânia. A Europa não tem uma indústria de defesa integrada, não tem um comando unificado. E a padronização de equipamentos, que sempre foi a grande força da OTAN, começa a se perder. Construir essa autonomia é uma tarefa hercúlea. Então, qual o futuro da OTAN nesse novo mundo? A aliança sobrevive, sim, mas a sua essência, essa foi alterada fundamentalmente. O resultado, segundo essa análise, é o nascimento da OTAN SA. Pensa num conglomerado de defesa, uma organização que talvez seja até mais rica, mas que se tornou politicamente oca. Aquela solidariedade que era o cimento da aliança foi trocada por um contrato de adesão. O Ocidente deixa de ser uma comunidade de destino para se tornar um grande mercado de defesa. Isso nos deixa com a pergunta final, que fica no ar. Nessa nova era, onde a segurança virou uma mercadoria com preço na etiqueta, a dissuasão ainda funciona? Quando o adversário acha que pode calcular o preço para neutralizar um aliado, aquele poder de intimidação que sustentou a paz por décadas, ele ainda é crível? Essa é a questão que vai definir a segurança global nos próximos anos.